Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, o ressuscitado vive entre nós. Que alegria poder visitar você nesta manhã do terceiro domingo da Páscoa deste ano 2025. Nós estamos vivendo com grande alegria esse tempo pascal. E é um tempo em que o Evangelho vai dando para nós esses caminhos, os passos da nossa meditação pascal. O Evangelho de hoje nos leva ao belíssimo e profundo encontro do ressuscitado com Pedro, à beira do mar de Tiberíades. Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: "Tu me amas?" E cada resposta afirmativa que ele dá, o Senhor confia-lhe uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Essa passagem revela de modo muito comovente o coração pastoral de Cristo. Ele ama a sua igreja, ama o seu rebanho e por isso institui pastores que em seu nome cuidem do povo. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, agora é confirmado no amor e restaurado na sua missão. Nosso Senhor aqui realiza uma cura, uma restauração a Pedro, que estava, coitado, com uma certa fragilidade interna por ter negado Jesus. É muito triste essa situação quando você nega uma pessoa muito próxima de você. É impossível amar verdadeiramente o Senhor Jesus e não amar a sua igreja. Preste atenção nisso. É impossível amar a Jesus e não amar a sua igreja. São Cipriano já dizia: ninguém pode ter Deus por pai se não tem a igreja por mãe. Lá no início da igreja, século 3, 4, né? São Cipriano é um padre da igreja. O amor à igreja não é um sentimento qualquer, mas um compromisso com sua verdade, sua missão e sua comunhão visível em torno do Papa, dos bispos e dos sacerdotes. Vocês lembram que recentemente nós, no ano passado, tivemos um longo caminho de meditação com Fulton Sheen sobre o corpo místico de Cristo, a igreja, que é maior do que nós, os seus filhos e filhas batizados. Então Fulton Sheen nos deu essa graça. Por isso que eu não posso, porque um padre deixou o ministério sacerdotal, então a igreja, a paróquia vai cair. Não, nada disso. Porque aquele católico deixou de ser católico, era catequista, a catequese vai morrer. Não, a igreja é maior do que nós. E aquele estudo do livro do Fulton Sheen foi muito importante para a gente compreender esse mistério da igreja e a nossa colaboração com os pastores da igreja. Mas não só aos pastores ordenados, também aos leigos cabe uma missão preciosa: ajudar a manter unido o rebanho do Senhor, construir a comunhão, defender a fé, formar a juventude, sustentar as famílias e rezar incessantemente pelos pastores da igreja. Eu vejo com muita alegria e esperança o surgimento desses movimentos de oração pelos pastores da igreja, pelos bispos, pelos sacerdotes, esse movimento aí maravilhoso, né? Maternidade espiritual pelos sacerdotes. É um movimento grandioso que está crescendo na igreja. E a gente vê às vezes um padre ou outro, sacerdote, que acha que é bobagem isso, mas não é. Causa um profundo impacto sobrenatural no coração da igreja, estas orações. Então os fiéis são maravilhosos, o rebanho de Cristo, os leigos são importantíssimos na vida da igreja. A gente sabe disso desde Pio XII. Aliás, antes de Pio XII, já havia todo um movimento
de ação católica, de apostolado leigo, que isso vai crescendo. E nesses tempos difíceis como os nossos, tempos de relativismo, confusão moral, ataque à fé e de avanço da revolução cultural marxista, que quer destruir os valores cristãos e solapar a autoridade da igreja, é preciso um laicado forte, fiel e apaixonado por Cristo e pela igreja. Mas é um laicato formado não pela teologia da libertação, mas formado pela doutrina da igreja. Porque se eu vou dar teologia da libertação para os leigos, eu vou fazer dos leigos revolucionários. E eles vão, inclusive, não colaborar com a parte espiritual da igreja. Por isso é importante um laicato que se forme, os leigos querem isso. Os nossos leigos não querem ideologia, não querem essa lacração que foi feita durante aí 60 anos e colocou a igreja na situação que se encontra. Nós éramos 92,7% de católicos no Brasil no ano de 1960 e hoje somos menos de 50%. Por quê? Porque houve todo um estilo de pastoral que não ajudou as pessoas a compreender a dimensão espiritual profunda da igreja. Que a gente precisa trabalhar isso. Hoje o Senhor também nos pergunta: tu me amas? Se o amamos, devemos apoiar e obedecer aqueles que Ele colocou como pastores do seu povo. Às vezes você não concorda com aquilo que o Papa fala fora desse contexto de documento, etc. Isso sempre os papas falaram e às vezes cria astringência, mas o Papa é o Papa. Nós não podemos pensar diferente. Mesmo que eu não goste do Papa, mesmo que eu não concorde com algumas coisas que o Papa tenha falado, atitudes do Papa, isso não deve tirar do meu coração o respeito e o amor que eu devo ter pelo sucessor de Pedro. Cada bispo em sua diocese, cada padre em sua paróquia carrega a cruz de cuidar de um povo muitas vezes ferido, dividido, confuso. E a gente precisa muito, nós como membros da hierarquia, precisamos muito dessa colaboração de vocês leigos, nos apostolados de vocês, nas pastorais, nos serviços, pois o laicato nosso católico é um povo que está se levantando na oração. A gente pôde ver isso na Quaresma, no Rosário, do Frei Gils, do Instituto Hess e tantas outras atividades sobre isso, criatividades de oração. Isso está aumentando. A gente vê que aumenta também as igrejas com adoração perpétua, os grupos de adoração. A gente vê aqui e ali confrarias do Santíssimo surgindo nesses tempos. Isso é muito importante, pois é uma igreja que vai crescendo nesta experiência da subida para Deus. Quantas vezes os pastores são julgados, criticados, caluniados? Mas onde estão os que ajudam a carregar o peso da missão? Como diz São João Maria Vianney, depois de Deus, o sacerdote é tudo. O amor ao sacerdote é o amor ao coração de Cristo que se deixa ferir pelo povo. Então a nossa colaboração, a nossa atenção aos pastores da igreja, ela é muito importante. Jesus conclui seu diálogo com Pedro anunciando o tipo de morte com que ia glorificar a Deus. Amar e apacentar não são tarefas leves, mas caminhos de cruz, de entrega, de fidelidade até o fim. Portanto, meu querido ouvinte, você é chamado hoje a colaborar com Cristo amando a igreja, sustentando os seus pastores, protegendo a fé da sua casa, da sua comunidade, da sua paróquia. Não seja uma ovelha desgarrada, mas um discípulo fiel que ama, obedece e serve. Nós temos milhares de comunidades distantes das paróquias, das matrizes, espalhadas nesse mundo todo, que são coordenadas por pessoas leigas, pessoas santas, piedosas, que ajudam o povo a manter a sua fé através do rosário, através da leitura da palavra de Deus, da celebração da palavra.
No final do Evangelho, Jesus diz uma palavra muito sensível para Pedro: segue-me. Eis a palavra para hoje: seguir o Senhor com amor à sua igreja e com firmeza contra tudo que tenta enfraquecer a fé. Sejamos vigilantes. A igreja precisa de almas generosas, de corações ardentes, de fiéis que não se deixem levar pelos ventos da ideologia, mas permanecem fiéis na barca de Pedro. Essa é a tonalidade deste nosso domingo, e você vai à Santa Missa daqui a pouco, vai escutar esse Evangelho e vai firmar o seu coração neste amor à Santa Igreja de Cristo. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje é do Salmo 65, 1, 2. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai salmos a seu nome, glorificai-o com louvores. Essa é a inclinação do coração do salmista que compôs esse salmo. Esse desejo grande que o povo de Israel, o povo da aliança primitiva, o povo de Moisés, se tornasse realmente uma força de louvor em toda a terra para cantar os louvores de Deus. A igreja existe para isso, para louvar a Deus, para com toda a sua força misteriosa, presente naqueles que foram batizados, louvar a Deus. Nós não podemos desconectar dele. Nós não podemos fazer o bem neste mundo se não estivermos unidos com Deus. Não é possível realizar a vontade de Deus se não estivermos unidos a Ele e louvando a Deus. A igreja tem toda uma experiência de louvor através da liturgia das horas, que vocês podem baixar o aplicativo e-liturgia da CNBB, que é um aplicativo que contém toda a oração litúrgica da igreja. É uma maravilha. As horas de oração durante o dia, a liturgia diária e tantas outras dimensões importantes que vão auxiliar a nossa atividade no coração da nossa Santa Igreja. Então fica para nós esse recado. Unidos com nossos pastores, o nosso amor à igreja vai nos levar a ser uma comunidade sobre a terra que clama com louvores de gratidão o nome santo de Deus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa o ouvinte deste programa, neste domingo, especialmente os doentes que não podem ir à missa, os idosos, mas que eles sejam alcançados pelo poder da celebração de hoje. Reina, Senhor, o teu amor nos nossos corações e nos dê um amor grande pela Santa Igreja, mesmo quando esses filhos da Igreja que estão na hierarquia da Igreja não correspondem adequadamente com o chamado. Nós queremos amar, orar, interceder e não condenar. Dê a nós, Senhor, esse grande amor à Santa Igreja do Teu Filho, deixada neste mundo sob o comando do pastoreio de São Pedro. Que nós sigamos, Senhor, firmes no seguimento à Tua palavra e ao Teu chamado. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São Padre Pio e São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoado domingo para você, prezado ouvinte. Uma boa e santa semana. Fique em paz.